tá bom? Vamos lá. A Andreia, ela é médica de família e comunidade há 16 anos, atuando na mesma equipe. Atualmente supervisora do programa de residência de MFC da UERN, preceptora do consultório na rua, no sistema prisional e docente do curso de medicina da UFERSA. A Daniele, a Andreia, a do meio. A Daniele Souza Silva, ela é médica pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Ela está no R2 de MFC pela SMS do Rio. E o Douglas Vinícius Reis Pereira, ele é médico de família, especialista em gestão e saúde, mestrando em ensino de ciências e saúde e professor do curso de medicina da PUC Minas. E a gente então vai começar com a Andreia. Eu vou ficar em pé, gente, porque não sei falar. Pode botar, né? O duro é conseguir botar aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu... Aqui. Deu certo. Vou ficar mais pra cá. Quando tiver 5 minutos para terminar a fala, eu aviso você. Bom, gente, então a minha fala especificamente ficou, né, de falar um pouquinho sobre essa relação, né, das competências com a construção que a gente está conduzindo, e aí eu estou falando especificamente aqui enquanto representação também da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, porque eu estou na diretoria de residência, né, estava no departamento de residência, agora a gente hoje está tomando a posse na diretoria de residência. E aí, eu vou tentar traçar um pouquinho em que pé a gente está dessa discussão agora na construção. A sigla está em inglês, tá, gente? Porque não tinha... Quando a gente fala EPA, todo mundo mais ou menos já ouviu falar, né? Que são as Entrustable Professional Activities. Porque a gente, inclusive, está definindo qual é o tema da tradução para português, né? Já era atividades profissionais confiáveis, já mudou para atividades profissionais confiabilizadoras. Então, a gente ainda está tentando achar qual que vai ser essa tradução, né, para a gente conseguir produzir os nossos termos. E aí, eu vou usar aqui uma apresentação até que a gente usou alguns dias atrás, quando a gente foi fechar parte do projeto das EPAs com alguns atores nacionais, né? Então, o grupo gestor preparou, eu só fiz algumas adaptações para trazer para vocês, que eu acho que ilustra bem o percurso que está sendo percorrido, né? Então, as competências, gente, elas vieram de uma necessidade, né? E, na verdade, essa é uma construção mundial, tanto para a graduação quanto para as residências. Eu sempre brinco que o Brasil, na verdade, ele começou isso um tanto quanto depois e a gente teve dificuldade até de encontrar um pouco o que é competência. Eu acho que a gente ainda não sabe muito bem o que é o conceito, às vezes, de competência que a gente usa, né? A gente acaba misturando muitas vezes, inclusive, essa questão dos objetivos educacionais, né? Que é como ensinar, como a compreensão, a habilidade, né? E tem um pouco a dificuldade ainda da visualização de quais são as competências, certo? Pode passar. Mas a gente tem, né? E a gente sabe que aqui no Brasil o que a gente mais usa nas residências em medicina de família é o nosso currículo por competência da SBMFC. A gente tem hoje, né, pode até passar, tá ali, perdão. A gente tem também a resolução da Comissão Nacional que entrou em vigor, acho que foi em 2020, com as competências, né, a matriz de competência que está lá na Comissão Nacional, mas o que os programas efetivamente vêm utilizando é o currículo de 2014, certo? E daí eu já vou explicar como é que a gente chegou. É no próximo slide, tá? Mas eu vou só falar. Se você quiser passar o próximo, depois eu volto desse. Não, pode voltar, depois eu termino. Guardem aí que eu vou resgatar, certo? Qual é a grande dificuldade? A gente tem um grande número de competências. 334 componentes, né? Que quando a gente vai ler, como eu disse a vocês, a gente vê que há uma confusão, algumas coisas estão escritas como competências, outras estão escritas como objetivos de compreensão, e que é muito difícil a gente conseguir, dentro de um programa de residência de 2 anos, com diferentes cenários, diferentes preceptores, articular como é que a gente desenvolve tudo isso, e mais ainda, como a gente avalia tudo isso, né? Então, o que a gente vem compreendendo é que a gente tem uma dificuldade na observação direta se esse residente atingiu essas competências, né?
Então, isso é bem complexo da gente, por exemplo, enquanto supervisor de programa, enquanto quem discute a política, né, compreender se aquele perfil do egresso, aquele médico de família, é o médico de família que a gente está esperando para responder as demandas e necessidades, inclusive, do nosso Sistema Único de Saúde, certo? Pode passar. E aí surge a ideia das EPAs, tá? Então, as EPAs, né, a gente usou muito como referencial o Tenkate, né, no projeto, mas o que a gente vê é que as EPAs, na verdade, elas surgem como uma atividade finalística que vai ser composta por diferentes competências, mas que a gente vai avaliar se aquele médico consegue executar aquela tarefa, porque aquilo que diz quem é o perfil daquele meu profissional. Só as EPAs dão de conta de dizer quem é o médico de família? Claro que não. São muitas outras coisas, mas pensando pedagogicamente, no sistema de avaliação da residência, na construção pedagógica, na diversidade de cenários, inclusive cenários que a gente não pode abrir mão de ter dentro de um programa para dizer que esse programa está funcionando do jeito que deveria, as EPAs ajudam muito, porque as 334 competências elas se perdem. Ninguém mais consegue entender o que está fazendo, né? Então, pode deixar. As EPAs elas vão ajudar nessa construção. Né? A gente ouviu um exemplo, né, quando a gente estava trabalhando e estudando sobre o tema, é que as competências são um caminho flexível. Elas até podem variar. Eu tenho um perfil de egresso que já saiu com mais entendimento da atenção primária, então talvez essa competência ele já tenha tido o desenvolvimento na graduação, mas eu vou no meu programa que tem esse perfil de egresso desenvolver mais essa outra. Então, as competências são caminhos flexíveis a depender das diferentes realidades, das diferentes regiões do país, mas a atividade que define quem é o médico de família, ela não pode ser. Porque é aquela pergunta, eu disse que é a pergunta de R$1 milhão, foi a pergunta que me fizeram. Se você fosse falar para o gestor por que ele tem que chamar um médico de família e não um generalista, quem é você que faz diferente nessa história? O que você tem de diferente do generalista, do recém-formado que saiu agora, já com ênfase na atenção primária? Então, essas atividades são quem define até certo ponto o perfil, não elas sozinhas, não elas isoladas, seria muito reducionista, mas definem em parte o perfil daquele médico de família, né? Pode passar. E aí, gente, enquanto o Departamento de Residência da Sociedade, a gente começou uma discussão que a gente entendeu que a gente tinha que remodelar na gestão passada o currículo de competências da SBMFC. Revisar, ver o que estava faltando, o contexto mudou, novos cenários foram inseridos, e a gente começou a tentar trabalhar isso. E aí a gente fez a primeira coisa, que foi uma reunião com os programas de residência. A gente disparou, né? A gente fez uma reunião de manhã, foi online, com os programas que tiveram interesse de participar da região Nordeste, e à tarde, ou foi vice-versa, com a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, e à tarde com a região Sul e Sudeste. Por que a gente separou? Porque quando a gente estava em diálogo com os programas, a gente viu que o perfil de formação era muito diferente, inclusive nas escolhas dos cenários e às vezes até dos temas teóricos. Né? Então, a gente achou por bem separar até para entender as diferentes lógicas de construção dos programas e fazer essa discussão. E aí a gente fez uma primeira discussão, a gente captou que a maior demanda dos programas era: a gente não sabe executar as competências, a gente tem dificuldade de visualizar todas essas competências. Mas como é que a gente vai fazer isso sem tornar uma coisa engessada, que aqui no Nordeste eu perco a característica, por exemplo, que é muito forte lá de trabalhar a educação popular? Né? Aqui no Sul era muito forte a característica de trabalhar, por exemplo, questões clínicas, cirúrgicas dentro da APS, a parte de pequenos procedimentos. Então, a gente tinha essas diferenças, né? E aí a gente capta que o caminho é a EPA. A gente olhou, pesquisou, a gente disse, gente, se a gente não começar a pensar nessas EPAs, a gente vai levar anos e não vai conseguir. Os programas se queixavam muito da dificuldade de avaliar os residentes. Não sei se vocês, né, com certeza vocês devem ter visto, mas foi bem naquele entremeio que saiu a nova resolução de avaliação das residências, que é um mix de coisas recortadas e técnicas coladas, que todo mundo olhou e disse, como é que a gente vai executar isso para chegar e dizer que isso está refletindo a competência do meu residente?
né? Então, os programas se queixavam muito. Olha, aqui no meu programa a gente não faz isso porque não tem um preceptor com perfil, não avalia tal coisa, só o preceptor avalia de tal jeito, o outro avalia de outro. Então, era uma queixa comum aos programas de residência essa dificuldade da execução pedagógica, né? Muita tocação de serviço e dificuldade de entender, às vezes, como era a parte pedagógica. E aí a gente foi para o Congresso Brasileiro, a gente fez um fórum de residência e a gente fez uma oficina de competências. Chegamos à conclusão que realmente, se a gente fosse investir em reformular competência, a gente ia levar umas 10 gestões ainda para chegar a um modelo ideal e ajudar os programas ainda a operacionalizarem isso, né? E a gente fez o fórum de residências, que a ideia nossa é tornar um fórum permanente, igual, não sei se vocês conhecem o fórum da residência diária profissional em atenção básica, que tem os fóruns regionais, o fórum nacional uma vez por mês, para que a gente possa justamente estar reavaliando esses percursos. E quando a gente chegou no COBEM, né, foi até uma pena que pegou, acho que junto com a oficina de residências, que tinha aquela primeira que vocês conduziram, com a Digélia, aí teve uma outra, uma última nesse COBEM, mas pegou no mesmo horário, de uma discussão que a gente fez justamente sobre, a gente acompanhou o Gustavo Salata, né, vocês acho que alguns conhecem, ele é GO, ele fez todo esse trabalho de construção das EPAs dentro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e aí a gente começou a conversar com ele e viu que teve alguns avanços, inclusive em qualificar a titulação, em implementar teste do progresso na residência, com você conseguindo entender o que você espera. E o residente também, ele começa a entender o que é esperado de mim, né? Eu sei que a Daniela vai fazer a fala do residente, porque às vezes é isso, né? Tanto na graduação quanto na residência, o que a gente escuta muitas vezes é o aluno dizer, mas eu não entendo o que querem de mim, afinal. Um professor quer que a gente decore o rodapé do livro, o outro quer que a gente faça isso. E o que é esperado de mim, né, ao fim dessa formação? Então, a gente, depois do COBEM, fecha um grupo de trabalho, pode passar. A gente lança, né, em janeiro desse ano, um edital para o painel de especialistas. A gente lança um edital público para quem quisesse se inscrever para o painel de especialistas. E aí a gente pôs alguns critérios. A gente entendeu que obrigatoriamente para se inscrever, inicialmente, era interessante que tivessem pessoas que fossem ligadas a programas de residência, e daí tinha um barema de pontuação, quanto mais tempo, mais cenários, tinha algumas coisas que a gente pontuava, mas que obrigatoriamente, em algum momento da vida, tinha que ser ligada à assistência também. Para não ficar só aquela pessoa que representa, às vezes, um programa de residência como supervisão, mas nunca atendeu na realidade dos serviços. E aí a gente colocou o barema, a gente fez o edital de seleção, a gente selecionou por região, a gente entendeu que tinha que ter sempre 4 representações de cada uma das 5 regiões, capital e interior, sempre 2 pessoas da capital e uma do interior. A gente ficou com uma subrepresentação, porque não tiveram inscritos da região centro-oeste, ficamos só com uma pessoa, e da região norte também só uma pessoa. Todas as outras regiões a gente teve as 4 pessoas. Certo? Aí já me perguntaram isso. E os residentes? Vocês não chamaram os residentes? Eu digo não, porque essa era uma primeira fase de construção, né? Eu vou mostrar aqui o trajeto, porque depois no trajeto é onde a gente começa a ter toda essa construção. E daí nós tivemos a nossa primeira, pode passar, por favor. Esse é o grupo gestor, né? O painel de especialistas, a gente teve uma primeira reunião em março desse ano. E esse aqui foi o grupo que começou a trabalhar junto ao projeto como um todo, pensando no projeto macro, certo? Algumas pessoas são da diretoria e estavam envolvidas diretamente com a pauta da residência, né? Tô eu, a Brenda, a Cassandra, né? A Lívia, que estava na titulação, o Mauro, a Rafaela Pacheco, certo? E a própria Zeliette, que estava na presidência. O Gustavo Salata ficou ajudando, né, na metodologia de desenho, e a gente teve a incorporação de algumas outras pessoas. O Hugo e o Leonardo, que estavam já com o Delphi Nacional de EPAs, que tinha sido iniciado. A FER tinha um trabalho anterior de reconstrução das competências, também em meados de 2016, 2017. A Rafaela Prato também, um instrumento de avaliação dos residentes, que foi a tese de mestrado dela. E aí a gente monta esse grupo para estudar e construir o projeto. Pode passar. E aí a gente tem a primeira reunião, que é a reunião do disparador, que é do painel de especialistas, certo? Nessa reunião,
A gente não se meteu, tá certo, gente? Isso eu brinquei, foi a base da educação popular mesmo. Quem faz é quem vai dizer o que é necessário. Então, essas pessoas ficaram ali, eu mordia a mão, me coçava para falar, mas não. Essas pessoas é que têm que ser empoderadas para fazer, né? E aí a gente usa o Gustavo mediou isso, né? Eu não posso deixar de agradecer, porque ele foi uma pessoa extremamente gentil, tranquila, compartilhou os materiais, ouviu as pessoas, tentou compreender, né, visto que não era a área dele, então conduziu muito bem esse momento. E a gente teve um dia inteiro para construir essas EPAs. E o grupo construiu, votou e saiu com o painel final. Pode passar. Tá? E aí, gente, a gente construiu o painel. Esse painel que foi construído, votado e que trouxe lá 20 EPAs, porque a ideia não pode ter mais que 20. Se são 2 anos de residência, 10 EPAs a serem desenvolvidas em cada ano. Que já é muita coisa, porque às vezes tem escala de supervisão direta, depois faz autonomamente, né? Depois ensina, então a gente ainda tem que fazer os marcos depois, né? E aí, esse painel de especialistas construiu e isso depois foi para o grupo gestor. E o grupo gestor passou de março até agora, o mês passado, todos os domingos, trabalhando para refinar essas EPAs. Tá? O que era o refinamento? A gente não podia sair da ideia-mãe que foi trazida pelo painel de especialistas, mas a gente tinha que ir fazer o refinamento da escrita, né? Então, a gente podia alterar a redação, a gente podia juntar EPAs numa só, né? Se a gente visse que elas estavam muito com o mesmo foco, a gente podia separar alguma ou propor até uma nova EPA, mas na mesma linha de raciocínio do que o grupo tinha feito, né? Aí nós fizemos esse trabalho e terminamos com um painel de EPAs refinadas, certo? Pode passar. Não adianta bater foto, tá? Porque essa aqui não são as EPAs. Esse aqui é o spoiler da primeira construção do painel de especialistas. Vocês vejam que foram muitas coisas, teve votação, ó, tá lá, mas isso aqui já foi mudado e transformado em 15 EPAs. 15 EPAs e suas tarefas, porque cada atividade dessas tem as tarefas que a compõem. Como isso vai ser ensinado, que competências a gente vai ter que usar, a gente vai revisitar a matriz, o programa vai pensar, mas o médico tem que sair sabendo executar as 15 EPAs lá que ficaram determinadas, certo? Pode passar. E aí agora, essas 15 EPAs que foram feitas, que eu não trouxe o spoiler, porque a gente ainda está em fase de validação delas, elas voltaram para o painel de especialistas, eu acho que a Júlia recebeu, voltaram para o painel de especialista. Eles têm agora um prazo para usar um instrumento que é chamado Equal Rubric, que é um instrumento internacional de avaliação das EPAs que a gente trouxe para o português, né? E aí, depois disso, a gente consolida os scores, se as EPAs estão respondendo a um bom score, e ainda vai jogar para um Delphi Nacional, que daí é onde entra as outras áreas, os residentes, outras pessoas que queiram contribuir com a argumentação, né? A construção dessas EPAs. Pode passar. Tá? Esse aqui eu já falei, pode passar, é só o instrumento, né? E a gente fez um relatório bem detalhado de todo esse refinamento. A gente apresentou para o grupo gestor, a gente apresentou para alguns parceiros, como o Conasem, a ABEM, né? Para que as pessoas compreendessem como que foi todo esse processo. A ideia é que o processo seja transparente mesmo, né? E aí a gente agora, vou falar de novo, pensamos até outubro lançar o Delphi. O Hugo tem tacardia toda vez que eu falo isso, porque a gente ainda tem que analisar todo o Equal Rubric, né? Passar isso, apresentar isso na Comissão Nacional de Residência Médica, porque a gente vai ser a primeira especialidade que tem as EPAs construídas e dessa forma. Porque a GEO construiu, mas não foi assim. Dessa forma, passando por Delphi, fazendo democraticamente a construção, usando o instrumento de validação, seríamos a primeira. E aí a nossa ideia é que após outubro, né, se a gente já tiver isso tudo organizado, no final do ano o resultado do Delphi, a gente apresente isso para todos os médicos de famílias, os residentes, a sociedade, e a gente daí, enquanto a SBMFC, ajude os programas no manual de implementação. Que não é só,
Não, e agora? Como é que a gente faz? Que caminhos a gente pode percorrer? Como é que a gente revisa competência em cima disso? Então, o nosso trabalho é a tentativa de ajudar na implementação mesmo e no aperfeiçoamento, se a gente ainda achar que cabe mais coisas. Pode passar. E só para falar para vocês, a gente teve agora, em maio, uma provocação da CEGETS para a construção de alguns anos adicionais em medicina de família e comunidade. Porque era uma justificativa muito robusta de necessidade do sistema SUS. Né? Eles apresentaram, por exemplo, a gente viu lá que tinha uma infinidade da rede de atenção psicossocial descoberta. Porque nem o psiquiatra vai e o médico de família não pode ocupar. Então, quem fica? Ninguém. Fica sem ninguém. Então, houve demandas dessas 3 áreas. Saúde mental, povos dos campos, campo, floresta e águas e saúde indígena. E aí a gente se dispôs aí na oficina que eles tinham agendado com alguns programas que tinham interesse e construímos já as EPAs do ano adicional das 3 áreas. Construímos, agora vamos... Pegou e já fez. Fizemos. A gente fez a oficina, organizou, fizemos e agora a gente vai começar os domingos de refinamento das 3 áreas para fazer o mesmo processo. Volta para o painel que estava lá, vai para a validação do DELF Nacional para a gente já deixar amarrado. E aí depois a gente amarra talvez com a graduação, né? Graduação, residência e os anos adicionais. Pronto, acho que era isso. Só queria finalizar dizendo, gente, que não é um trabalho perfeito, é um trabalho de muitas mãos e muitos olhares. Eu acho que isso que tem que ficar mais importante. Quem fez esse painel inicial não fui eu, não foi nenhum catedrático de nada, foram as pessoas que se dispõem àquilo, que estão ali no dia a dia, que estavam à frente de processo, porque eu sou muito favorável que quem entende de residência é quem está no processo do dia a dia. É quem executa o programa, é quem está lá morrendo para fazer a preceptoria, é o residente que está na ponta, né? Fazendo as condutas. Então, é um projeto construído a muitas mãos, né? Que a gente entende que pode qualificar vários processos dentro do ensino da medicina de família e comunidade. Tá certo? Obrigada. Bom, tá. Boa tarde, gente. Cumprimentar também meus colegas de mesa. Bom, fui convidada para a ANFAC para falar um pouquinho sobre o olhar dos residentes, sobre a aplicação dos currículos na prática. Acho que seria importante eu me apresentar primeiro, até para entender sobre que olhar é esse, né, que eu estou vendo como está sendo construída a residência, como que os currículos estão de fato se aplicando. Eu sou Daniele, eu sou mineira, do interior de Minas, uma cidade do interior, para o leste, chamada Timóteo. Fiz graduação na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2ª turma, que é muito importante. É uma faculdade, né, que foi instituída através do processo de interiorização, né, das faculdades de medicina. Então, a gente já estava com as novas diretrizes curriculares. E isso me apresentou, né, a medicina de família e comunidade logo na minha chegada. Minha primeira semana eu já estava inserida numa unidade básica, que eu acompanhei até meu processo de formação. E aí isso me trouxe, né, muitas expectativas e já sobre a residência, que eu já decidi lá no inicinho que era o que eu queria. E também trouxe um pouquinho dos pré-requisitos, né, que estão fazendo parte aí do meu currículo. Depois que eu me graduei, eu trabalhei por 6 meses numa atenção na PS, numa outra cidadezinha do interior de Minas, que era área rural. E aí depois eu fui para o Espírito Santo e tive ainda uma outra vivência. E aí agora estou residente de 2º ano, né, pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, na Zilda Arnes, que é no Complexo do Alemão. Acho que isso é importante porque a partir do momento que eu for falar um pouquinho como que eu estou enxergando esses currículos aplicados, vai vir desse viés, né, de uma pessoa que já esteve em algumas áreas diferentes de atuação da MFC. E aí para falar um pouquinho como que esse olhar, né, eu dividi em 3 partes, né, o currículo em si, que eu acho que é importante a gente revisar, como que está o panorama atual das residências, para entender um pouquinho do território, e aí, por fim, como que eu enxergo uma coisa se encaixando na outra. Pode passar, por favor. Bom, aí trazendo um pouquinho do que a Andréia trouxe, né? Até o momento, a formação por competência está sendo o nosso principal modelo de orientação, né, dos cursos de graduação. Logo mais as EPAs vão trazer um pouquinho de tranquilidade aí para a gente, eu espero.
E aí a gente tem, né, esse processo de formação através da prática, e esse currículo está aí para orientar para a gente quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes esperadas para o médico de família, que é estabelecido através da matriz de competências, né, da Comissão Nacional de Residência Médica. Em 2014, a sociedade publica, né, o currículo por competências, e ainda assim reitera que ele precisa ser relativizado, porque entendendo as diferenças entre os locais, né, da realidade de cada programa. Pode passar, por favor. E aí aqui só para a gente relembrar um pouquinho, não sei se todo mundo visita isso com certa frequência, eu acho que não. Mas aí o nosso currículo atualmente está estruturado, né, com os fundamentos, que aí se dividem, está bem pequenininho, mas depois eu vou aumentar um pouquinho. Mas os fundamentos, a atenção à saúde e a formação optativa complementar, cada campo tem um grupo, cada grupo tem as áreas de competências. Aí pode ir passando? Não vou ficar nada nisso aqui não, só para fazer um apanhado geral. Mas aí dentro dos fundamentos a gente tem os teóricos, os de prática, de gestão e organização dos serviços de saúde. Dentro pode passar, por favor. Da atenção à saúde a gente tem individual, que dividem basicamente por sistemas, né? E da atenção aos grupos populacionais específicos ou situações específicas, por exemplo, saúde da mulher, a atenção à saúde do homem, ciclo gravídico puerperal, que aí esse eu até trouxe maior. E aí a formação optativa, né, que seriam os optativos dos R3, e agora a gente está tendo essa expansão aí dos R3 também, para mais áreas de atuação ainda para o MFC, que já é uma área bem vasta. E aí aqui eu trouxe um X, assim, que escolhi o ciclo gravídico puerperal, só para a gente entender como que cada uma dessas áreas de atuação estão divididas em níveis, né? Então, os pré-requisitos é o que espera de nós, profissionais, quando chegamos à residência, que a gente tem adquirido na graduação, e aí também já é algo que é bastante heterogêneo, né? Os essenciais, que é o que esperam de nós quando terminamos ali a formação da residência, os desejáveis, que são o que tem de excepcional, né? Nem todos os profissionais vão sair com esses níveis de competência, e o avançado, que é quando um profissional acaba por se especializar ali em alguma área específica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, seria uma competência avançada realizar cesariana em situação de urgência, né? E aí tem algumas legendas, né, nos fins de alguns quadros, colocando como relevantes, né, quando estão falando de problemas que são de saúde pública geral, né, e mais frequentes aqueles que têm grupo de causas responsáveis por 90% da demanda daquele cenário específico. E aí a gente também vê que isso pode variar bastante. E aí por que eu acho importante colocar essa questão do cenário? Aí passa, por favor, Mari. Como que está atualmente, né, as residências de medicina de família? Esse é um artigo que estava publicado no ano passado na Revista Brasileira, mas é um levantamento de 2020. O objetivo do artigo, na verdade, era avaliar a oferta e a ocupação das vagas para ver a ociosidade dos programas de medicina de família e comunidade. Porém, eu acho importante colocar, apesar de, né, nesse questionário da sociedade só responderem 20 e poucos % dos mais de 300, né, programas de residência em medicina de família listados pela Comissão Nacional, a gente tem ainda a maioria dos programas centralizados na região sudeste, em cidades com um porte populacional de mais de 500 mil pessoas. Então, a gente ainda continua centralizando os programas, né, nas grandes cidades da região sudeste. Pode passar, por favor. E aí, onde que está, né, esses médicos de família, depois de formados, seja pelo processo de residência ou seja por outro caminho de especialização. Essa figura, né, da demografia médica do ano passado, e aí mostra pra gente que também os médicos de família continuam concentrados na região sul e sudeste. E aí é algo que a gente precisa refletir um pouquinho, né? A gente está formando novos médicos de família, também nos grandes centros, e eles continuam atuando nos grandes centros. A gente tem uma tabela também muito interessante, apesar da nossa área ainda, né, precisar e vai crescer muito, nos últimos 10 anos, né, entre o período de levantamento 2012 a 2022, medicina de família teve uma taxa de crescimento de 246%, que, claro, deve ser a expansão dos programas de residência,
mas também aos programas de provimento e aos outros tipos de especialização. Pode passar, por favor? E aí, por que isso é importante, né? Aí aqui coloca para a gente o duro exercício de definir a MFC pensando os currículos na prática. E aí eu estou trazendo um pouquinho como que eu enxergo que esse currículo é aplicado na prática. Primeiro que a Andrea trouxe, tem um grande número de subcomponentes, é impossível, né, a gente conseguir captar tudo aquilo ali, isso vai variar de acordo com cada região. Muitas competências são de difícil treinamento e verificação, assim como ela falou. A gente tem uma heterogeneidade, né, muito grande entre a preceptoria, né, nem todos os preceptores têm uma formação igual, claro que não, que bom que não. Os processos de avaliação também não estão bem determinados, é diferente entre um programa e outro. Nós que estamos, né, do lado de cá também, a gente percebe que as avaliações também são feitas de forma diferente, nem sempre de forma somativa, né, mas assim, até as avaliações diárias ali, nem todas as preceptorias conseguem ser ombro a ombro. A gente também tem uma estruturação de cada programa de residência muito diferente, alguns programas, né, mais voltados para um viés, outros mais voltados para outros. Temos também locais de atuação que têm um pouco mais de sobrecarga ou não da PS, o que vai diferenciar também o quanto que eu vou conseguir ter de tempo teórico ou de outros tipos de atividade. E o mais importante, né, que os currículos, que a prática também vai variar de acordo com a realidade local. E aí isso vai ser de acordo com o perfil de cada população. Socioeconômico, a geografia, a epidemiologia. E aí, enfim, é um trabalho difícil mesmo definir a MFC, entendendo que a gente tem um campo gigante, né, de possíveis atuações. E aí falei, né, um pouco de mim, assim, até para entender como que é esse olhar, assim. Eu entrei na residência, né, escolhi primeiro pela residência como processo de especialização. Entrei com muitas expectativas, assim, de ser a médica de família que vai conseguir atingir 80% de todas as demandas da PS daquele local. Mas, assim, de qual local? Hoje eu estou em contexto de favela, já estive em contexto de rural, já estive em contexto... Então, assim, isso vai mudar, isso varia também de acordo com cada região, isso varia de acordo com cada programa. E é difícil, assim, a gente achar, né, e ter essa expectativa de que a gente vai conseguir abranger todo esse currículo. E quais são, de fato, aquelas competências que eu realmente preciso ali, né? E aí as EPAs vão trazer um pouquinho isso aí pra gente. Então, acho que é isso. O olhar do residente começa primeiro. A escolha pela residência ou por outro processo de especialização. Depois, por qual programa de residência eu vou? A gente tem isso também. Quando eu escolhi pelo programa, tinha outras opções de programa. Por que eu escolhi esse? Né? Quais foram os vieses que me fizeram ir por esse lado? E a gente entende também que os profissionais vão sair diferentes, eles precisam sair diferentes para poder atuar em situações, mas é difícil, às vezes, a gente encontrar um meio de avaliação que consegue nivelar vou dizer, o básico ali, né, de todos eles. Essa expectativa, quando ingressa no programa, a ansiedade de quais competências eu vou conseguir atingir ao final da minha residência, como estou sendo avaliado nisso, como não estou sendo avaliada naquilo. E quando a gente se depara com a realidade também, né? Nosso território ele não vai atingir as expectativas que a gente estava, a equipe, o programa de preceptoria, às vezes a gente vai se perder um pouco na demanda assistencial e não vai conseguir, de fato, estar ali cumprindo os outros requisitos que a gente queria estar, e como que a gente consegue terminar a residência tranquila de que, bom, formamos bons médicos de família, me sinto preparada para ocupar aqui uma equipe. E aí uma reflexão final, assim, né, como que eu vejo, de fato, os currículos sendo aplicados. Entendendo que a gente está nesse processo de especialização que é através da prática, ali, da residência, e entendendo que o MFC que vai sair dali vai ser o MFC que aquele meu território está precisando. Então, eu vou sair a médica de família, que é a minha equipe de saúde da família, lá no Morro do Alemão, no Morro do Adeus, no caso, no Complexo do Alemão, precisou de mim.
Provavelmente, quando eu chegar no meu próximo território, eu vou ter que me moldar uma outra médica de família para atender aquele território ali. Então, quem é, né, esse médico de família? O médico de família é o médico que é construído a partir do território que precisa dele. É o médico que precisa estar em constante construção. Oi? E aí, por fim, queria só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui. Desafio, né, falar em nome de residentes, assim, acho que por isso que é importante contextualizar quem eu sou, de onde eu vim e por que tenho esse olhar hoje, quais os próximos olhares que eu quero construir, e agradecer com a fotinho dos meus companheiros de luta aí no trabalho que estão aqui, de olho em mim. E é isso. Microfone. Né, assim, um prazer poder estar aqui. Algumas pessoas da ANFAC estão aí, né? Eu estou também, né, não coloquei, mas estou também na diretoria da Associação Mineira, né, de Médicos de Família e Comunidade. A gente teve a honra de receber a turma lá também no nosso Congresso Mineiro, e poder estar aqui agora é um prazer, né, manter aí essa nossa parceria, assim. Então, agradeço muito o convite, né, estar aqui em Petrópolis, nessa casa que eu vim muito durante a graduação, então é um prazer enorme. Sou Douglas, né, e aí pediram para eu falar de um lugar, pode passar, mais um, que era o caminho via especialização do programa Mais Médicos. Né, assim, não sou nenhum gestor do programa, estou longe disso, então vou trazer muito também uma reflexão do lugar onde eu estou atualmente, mas até para conhecer um pouquinho de vocês. Quem que é residente, assim? A maioria. Tem alguém que é profissional do Mais Médicos, que está atuando como profissional do Mais Médicos, que faz o curso de especialização? Não. Tem algum tutor do curso? 3. Supervisor, acho que só eu, né? Você é supervisora do Mais Médicos? É supervisor acadêmico? Supervisor acadêmico. Supervisor do curso de especialização, ninguém. Mas aí tem 3 supervisores. Acho que nós estamos, né? Faltou os profissionais do Mais Médicos, né? Mas nós estamos representando alguns grupos. E aí, fazendo o mesmo exercício, né, de dizer, né, de onde é que eu trago essa fala, eu fiz minha residência em Medicina de Família e Comunidade na PUC Minas, em Contagem, que é onde eu continuo como professor atualmente. E eu sou o supervisor do curso de especialização do programa Mais Médicos. Então, atualmente, né, o Mais Médicos tem aí 10 anos de história com diferentes ciclos de ofertas. Os últimos ciclos, as entradas desse ano, se não me engano, para essa oferta, os profissionais estão fazendo, né, uma carga horária de 36 horas na assistência, mais uma carga horária de 8 horas de um curso de especialização, sendo 4 horas de atividades síncronas, 4 horas de atividades assíncronas. Estou explicando até porque, como, né, muitos de vocês não estão diretamente, para vocês entenderem o porquê das coisas que eu estou trazendo. Esse curso, ele tem, então, um curso de especialização, ele tem um conjunto de universidades envolvidas, eu estou na Unifesp, ele tem um conjunto de tutores do curso, né? Então, alguns tutores estão aqui. Esses tutores têm um supervisor, eu sou esta pessoa, né? Acima de mim, né? Acima de mim ainda tem uma coordenação, aí tem um colegiado da Unifesp, tem um conjunto das 8 universidades que ofertam o curso, e aí assim vai. Então, só para dizer de fato de que lugar que eu estou falando, até para a gente conseguir trazer de que, né, estou longe aí de falar em nome de quem está decidindo alguma coisa em relação ao curso. E gosto de registrar isso, um egresso da grande escola que é o movimento estudantil. Acho que é, né, a minha maior formação, é o que me trouxe para os espaços de liderança onde eu atuo atualmente. Né, acho que foi o que me permitiu ter os encontros que me trazem a estar aqui hoje também. Então, acho que marcar esse lugar é sempre importante. Pode passar? E aí, assim, né, para trazer algumas reflexões e a gente poder se complementar aí, a gente tem uma fala, né, e o coletivo das pessoas que eu admiro e estão nos diversos espaços, e acho que é o que a gente também tem reforçado no Congresso, da residência enquanto padrão ouro de formação do especialista, né?
E aí alguns de nós, vários de nós, escolheu aí por essa modalidade. Isso tem, né, uma justificativa, uma história, né, um porquê de ser dessa forma. Mas nesse momento específico a gente tem no país uma escolha, né, e eu vou justificar o porquê disso, mas acho que é uma verdade, uma escolha do provimento enquanto a principal estratégia para a alocação de profissionais na atenção primária, né? A gente tinha, sim, também um cenário de desassistência. Ele não é verdadeiro para todos os lugares, então hoje eu estou em Contagem, num município, região metropolitana de Belo Horizonte, 700, 800 mil habitantes, talvez entre os 5 maiores aí do estado, em que até, né, antes do último ciclo, do Mais Médicos, a gente tinha cobertura de 100% de profissionais. Alguns PJ, alguém falou, na mesa passada alguém falou dos vínculos, mas pelo menos em Contagem, especificamente, a gente não tinha uma desassistência. Mas também não posso generalizar e dizer que isso não acontecia Brasil afora, tanto que, né, quem estava na mesa que aconteceu antes lá no auditório viu, né, um panorama, a representante do Ministério trouxe um panorama da distribuição de vagas com vazios assistenciais que foram preenchidos com as vagas do provimento. Acho que é importante registrar que, né, as pessoas precisam de cuidado, as pessoas precisam de acesso à saúde, né? A gente defende isso, né, enquanto médico de família e comunidade. Então, né, de maneira alguma estou negando a importância do provimento. Mas vou trazer reflexões, né, para que a gente pense que, né, o que isso impacta, já que essa tem sido a via prioritária de alocação de profissionais na atenção primária no país hoje. De maneira que eu acho que esse nosso ideário, né, da residência enquanto padrão de formação, comparada à questão do provimento como principal estratégia de alocação dos profissionais hoje, ela traz conflitos, né? Mas ela talvez também possa trazer possibilidades de convergência, é um pouquinho disso que eu quero apontar. Pode ir. A gente falou, né, pensando numa mesa de currículos e competências, assim, a gente falou aí da importância, né, dos cenários de prática para a formação integral, e aí, né, não tem como a gente não pensar nisso olhando para a residência, porque de um curso de especialização, eu estou falando de um lugar de sala de aula, que ainda que a gente possa promover reflexões e sala de aula no online, né, então, via virtual, ainda que a gente possa fazer reflexões do cenário de prática que, né, aquele profissional, a gente chama de profissional estudante, né, aquele profissional estudante, aquele aluno do curso de especialização está trazendo, eu não estou lá no cenário de prática, né, diferente do que acontece na residência. A importância que tem a figura do preceptor, né, enquanto esse mediador do processo de ensino-aprendizagem, aí essa figura também é diferente, a gente olhando, né, para o preceptor ombro a ombro que está lá na residência, para o tutor, né, e o supervisor, né, no curso de especialização ali na mediação do online, né, da educação à distância. E pensando principalmente porque a gente quer a construção de um currículo, e aí, né, pensando também no avanço que vem trazer as EPAs, mas com um olhar centrado no residente, ainda mais a gente que vai falar o tempo inteiro de método clínico centrado na pessoa. Então, precisa pensar também em ensino centrado no estudante, no educando, né, no residente. Pode passar. E aí, um pouquinho desse cenário, a gente, né, quem estava lá no auditório exatamente antes, viu também um pouquinho desse panorama, assim, porque o que acontece hoje, né, quando a gente vai fazer as nossas escolhas aí eu me formei em 2020, né, então não tem tanto tempo assim, vai fazer essa escolha aí, né, de que caminho que eu vou seguir. É uma disputa financeira com o trabalho na atenção primária, né, porque já é uma porta de entrada, você não precisa ser médico de família para assumir uma equipe, né, então você já pode trabalhar diretamente na atenção primária, com o programa de provimento, e aí a bolsa do programa de provimento, que, né, talvez o Rio de Janeiro seja uma exceção, mas dos programas que eu conheço, Brasil afora, a bolsa do provimento é maior do que a bolsa de residência, mesmo do que a bolsa de residência sempre, né, porque é uma bolsa de 4 mil, mas mesmo do que nos programas que tem complementação, né, então, via de regra, do ponto de vista financeiro, né, é mais atrativa. A residência com uma carga horária que segue desde o 1977, quando foi criada a Comissão Nacional de Residência Médica, com uma carga horária de 60 horas semanais, a gente não tem estabelecido nenhum outro vínculo de trabalho, né, assim, né? Então, a residência segue com esse padrão aí das 60 horas, e aí isso está acima do que outros vínculos, então isso gera um impacto nas escolhas. E uma coisa específica, e aí eu trago da minha realidade, né, eu trabalho em Contagem, sou morador de Belo Horizonte, capital de Minas. As duas cidades tiveram, né, uma saída de profissionais que já estavam alocados na atenção primária para a inserção dos profissionais que vieram do Mais Médicos, que vieram do provimento.
e 2 cidades que existem programas de residência. Em Belo Horizonte, nenhum dos programas de residência tem complemento de bolsa, o programa de Contagem tem complemento, mais ou menos dobra a bolsa ali do MEC, né? Não chega nem perto também da bolsa do provimento, mas tem um adicional. Ou seja, eu estou dizendo que existiam espaços em que a gente poderia, né, fazer uma escolha pela via da residência, mas existia uma escolha pela via do provimento. E, claro, especialmente esse ano, que é um ano eleitoral, não dá para a gente dizer que isso não tem um impacto financeiro, inclusive nas folhas, né, na desoneração do que o município vai pagar. E o Daniel estava lá, né, chorando a dificuldade de chegar no final do ano e conseguir fazer o pagamento do salário dos profissionais, né? Então, isso é uma realidade, né? Não dá para a gente também fazer uma discussão de que, de novo, o provimento foi importante, mas ele só foi para os lugares prioritários. Não, aconteceu substituição de profissionais em locais que talvez não precisassem ter acontecido. Pode passar. E aí, né, no provimento, e olhando especificamente, né, pro momento agora, né, do que tem sido ofertado, a gente tem um acompanhamento mais distante, né, do que na residência, com certeza. A supervisão acadêmica, né, para quem não conhece. Então, existe um supervisor que monitora, né, que fica ali de apoio para dúvidas clínicas para esse profissional, que existe uma promessa também de voltar a estar presencialmente ali com esse profissional em algum momento. Ainda não voltou, mas existe essa promessa. E o curso de especialização. Então, ele tem um tutor no curso e um supervisor acadêmico. Eu sou o supervisor do curso de especialização, então os nomes se confundem, mas é muita gente que está envolvida. E esse muita gente que está envolvida é importante, porque aí eu quero fazer um destaque específico para vocês conhecerem. Assim, a gente tem um investimento financeiro muito significativo na iniciativa do provimento. Além da bolsa do profissional, que, né, se eu não me engano, ela estava em 12 mil, alguma coisa assim, né, que é maior do que a bolsa da residência, igual eu já falei. A gente tem o supervisor acadêmico, que hoje tem uma bolsa de R$4.000. A gente tem o tutor do curso de especialização, que hoje tem uma bolsa de R$5.000, e o supervisor do curso de especialização lá na Unifesp tem uma bolsa de R$4.500. Estou dizendo isso não é para financiarizar a coisa, mas só para a gente entender que, foi a Gerli falou na mesa que ela estava também, que muitas vezes os programas de residência são feitos pelo amor, né? E aí eu vim do movimento estudantil, tenho uma defesa muito grande pelas questões coletivas, né, pelos nossos ideários, mas o mundo do trabalho, ele é real, né? E a gente tem hora trabalhada, a gente precisa ter hora remunerada, a gente, né? Enfim, eu tenho meus sonhos, minhas conquistas, as coisas que a gente quer fazer, né? Enfim, e aí olhar para isso é importante, porque o preceptor da residência, eu não conheço preceptor de residência que ganha adicional de R$4.000, R$4.500, R$5.000 para preceptoria de residência. Eu não conheço. O do Rio, aí que legal, porque o do Rio, o Daniel apresentou. Ele falou eu fiz até a conta, ele falou de 15% do vencimento, dá 2.000 e pouco. O preceptor, e olha só, eu estou falando de uma figura, no curso especial, mais médicos, no provimento de modo geral, a gente tem a estrutura do curso e a gente tem a estrutura da supervisão acadêmica. É desleal, né, quando a gente compara o investimento financeiro que acontece em cada uma dessas questões. E eu estou dizendo isso porque quando a gente constrói política pública, onde vai o recurso é uma das formas da gente demonstrar o que é que está sendo priorizado ou não. Assim. Então, só para a gente ter dimensão. De longe, eu não acho que a questão financeira é o único elemento que a gente precisa olhar nisso, mas ela é também muito importante. E aí, outra coisa, que, né, quando a gente vai pensando, inclusive, aí, né, nas reflexões dos residentes, o que a gente vai fazer depois de terminar a medicina de família, peraí, né? O dado é da Rede de Médicos Populares, mas a Rede de Médicos Populares falou com a gente que mais de 50% dos profissionais médicos que estão na atenção primária do Brasil hoje estão via provimento. Então, nós estamos falando que mais de 50% da força de trabalho médico da atenção primária está recebendo via bolsa, né? Então, um vínculo de trabalho que é extremamente precário. E, assim, a gente está falando isso, eu entrei na faculdade começando mais médicos, lá em 2014. Poxa, tem 10 anos de mais médicos, né? Em 10 anos não deu para a gente estruturar um pouco mais o que é a principal estratégia, né, de trabalho médico na atenção primária do país. Então, acho que está na hora da gente fazer esses apontamentos, né? Ainda que os colegas que estão no Ministério são colegas queridos nossos, a gente encontra ao longo das nossas trajetórias, mas acho que é chegado o momento de que a decisão política precisa acontecer para que a gente consiga também avançar nesse sentido. Pode passar. E aí, do curso de especialização especificamente, né, a gente tem, eu acho que inclusive,
o convite chegou para mim, mas só para dizer para vocês que inclusive existiu dificuldade de entender quem que é o responsável pelo curso de especialização, né? Ele é uma oferta que envolve a UNASUS, que envolve os dois ministérios, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, e que envolve um conjunto de 8 universidades brasileiras, não vou lembrar todas. E aí eu sei que tem estruturas de colegiados, enfim, mas é difícil, inclusive, entender quem é que está fazendo a amarração final, assim, o último poder de decisão do que entra, do que sai, do que fica, do que não fica. Então, né, existe uma cascata aí, de fato, nas deliberações, né? O que a gente tem de relato, né? Os profissionais e os tutores que estão aí podem né, me contar se vocês também estão ouvindo a mesma coisa, mas o meu conjunto de tutores traz, que é um relato de sobrecarga, né, das atividades que tem para serem feitas. E eu não estou aqui nem para dizer que é bom e que é ruim, né? Eu acabei de criticar 60 horas da residência. Mas também, quando eu olho para a residência, eu penso, na residência são 60 horas, esses profissionais estão fazendo 44. Então, só para a gente pensar, né, no que a gente tem de elemento concreto, que são também as cargas horárias e os relatos, né, de sobrecarga desses pacientes, desses participantes, que a gente sabe, né, estão em equipes com um número elevado de participantes, estão né, com falta de estrutura, está faltando profissional, né, da enfermagem, está faltando equipe completa, enfim, né, então um cenário mais completo aí, né, não é só a carga horária da especialização, né, isso com certeza é um reflexo de algo que é muito maior que eles estão vivenciando nas unidades. E da especialização, né, especificamente, a gente está falando de um componente teórico-cognitivo, né, que é um curso que tem um foco na habilidade de comunicação, a gente tem, né, esse primeiro ano um eixo específico para trabalhar isso, que eu acho que é um avanço, né? Então, também alguns programas de residência não têm um eixo tão forte assim nas habilidades de comunicação, então acho que é uma questão para a gente refletir, e baseado no currículo, né, que acabou de ser apresentado no currículo da Sociedade de Medicina de Família e Comunidade. Pode passar. E aí, assim, né, para a gente fazer algumas reflexões. Esse curso, né, que a gente está ofertando agora, ele já foi feito anteriormente, no momento que ia ser ofertado para o programa Médicos pelo Brasil, e algumas coisas foram reaproveitadas, e eu não sei dizer, né, o que foi reaproveitado, o que mudou, o que ficou, e acho que a gente precisa fazer uma análise crítica disso, porque a gente vivenciava um outro governo, com outra, né, outro direcionamento do que era, né, importante para a atenção primária, enfim, para o cuidado, para a saúde, enfim, para a cidadania, democracia, para tudo que a gente quiser falar do nosso país. Alguns aspectos já, né, o curso começou finalzinho de abril ali, né, primeira semana de maio, algumas universidades tiveram diferença de calendário, mas algumas coisas já começaram a ser apontadas, por exemplo, a necessidade de racializar alguns casos clínicos que vêm sendo discutidos dentro do curso, isso já foi apontado, e aí como é que a gente faz para avançar, né, nesses tópicos que estão sendo sinalizados. E, né, para reforçar o que a Andréia trouxe também, assim, a gente está falando de um curso de especialização que a gente tende, né, para sair do cognitivo ali, e também para habilidade, também para atitude. A gente vai ter uma sessão de PBI que avança, né, você pode avaliar algumas questões, mas, né, não chega, de fato, ao que você consegue fazer de avaliação presencial lá na residência. E aí algumas reflexões, né? Como é que está o componente teórico dos nossos programas de residência? Porque, de fato, apesar de ter lá uma releitura do Médicos pelo Brasil, eu acho que o curso avança, né? Do que eu conheço de outras ofertas, de cursos de especialização em medicina de família, em saúde da família, enfim, é um avanço. O componente teórico do curso, né, do que eu conheço, acho que avança. Se avança, como é que a gente pode aproveitar esse avanço também nos nossos programas de residência médica, né? Porque a residência também não é uniforme. Então, a gente sabe que tem, né, programas que têm, inclusive, dificuldade, já que o preceptor, às vezes, não tem nem bolsa, não é remunerado, como é que ele também, né, cede mais uma hora para poder fazer aula teórica, enfim. Né? Então, quem sabe a gente não poderia também disponibilizar isso, pensar alguma estratégia para atuação conjunta. Né? Como é que a gente faz para corrigir as falhas que já foram identificadas no curso? Né? Como é que a gente faz para os preceptores da residência receberem incentivos financeiros, assim como os que estão no curso de especialização já recebem? Zeliette acabou de falar isso. Será que, no momento de seleção desse tutor, eu podia selecionar o tutor que também é da residência e, né, dizer que essa bolsa também é para ele para a atuação que ele já faz na residência? Enfim, pensar um pouco sobre isso. Como é que a gente recebe? Desde lá do movimento estudantil a gente traz essa defesa, né? Como é que a gente faz para equiparar a bolsa de residência com a bolsa do provimento? Né?
Porque ainda que a residência não seja provimento, a gente precisa sempre demarcar isso. Ela também promove, né? Ela também promove provimento, ela também promove acesso, ela também promove cuidado, né? Como é que a gente faz? Né, eu vi um slide agora, assim, não tinha visto ainda, a Priscila, que é a representante do Ministério da mesa anterior, mostrou onde estão os programas de residência em medicina de família, num gráfico de calor do Brasil, e onde estão as vagas do Mais Médicos. De fato, o provimento chega muito mais, né, em outros locais do que o programa de residência. Mas e onde eles coincidem, né? Meu caso, Belo Horizonte e Contagem. Será que a gente precisava, né, que as duas iniciativas tivessem acontecido concomitantemente? Né? Não podia ter sido pensado alguma maneira para que essa superposição não acontecesse, né? Porque aí eu tenho uma angústia, assim, toda vez que eu vejo as apresentações, né, a gente traz os números, que eu acho que é importante, o dado é sempre importante, porque a gente precisa aumentar o número de médicos de família no Brasil. Eu concordo, não quero nenhuma proteção de mercado, pelo contrário. Lá na PUC eu preciso contratar médicos de família, a dificuldade danada, a gente fica correndo atrás, então assim, né, tô longe de ser corporativista na minha fala. Mas nós não estamos falando só sobre números, né? Porque se é sobre números, vamos titular todo mundo, qualquer um que quiser fazer a prova de título faz, e aí a gente muda o número. Não é isso, né? A gente está falando sobre cuidado das pessoas, né? E aí, para mim, é o duro exercício de definir a medicina de família, mas, na verdade, um convite para a gente pensar uma política pública que a gente quer para a formação da nossa especialidade. Porque aí a gente consegue dizer, tanto de provimento quanto de residência, né, e pensar nas diferentes estratégias que o país tem utilizado. Pode passar mais um? Acho que era um pouquinho disso. Obrigado, né? Estou aqui à disposição. Quando o Douglas traz a reflexão, né, do que a gente está fazendo no teórico da residência, né, me lembrou, por exemplo, a demanda que houve e a procura pelo SBMFC Ensina, por exemplo, no YouTube da Sociedade, e como aquilo virou uma estrutura mesmo para muitos programas poderem ter um caminho, um norte, a ponto de que existe uma verdadeira cobrança pelo certificado, pela carga horária, porque o programa realmente necessitava de um aporte, né? Então, quando o SBMFC Ensina foi pensado, eu tenho certeza, né, acompanhei um pouco o Ricardo nesse processo, não havia assim, essa noção do quanto ele seria usado pelos programas, né? Então, acho que isso trouxe muito claro esse déficit, né? E aí, o que a gente já vê muito na prática, e por isso que assim, gente, foi muito difícil trazer alguém do curso de especialização do Mais Médicos, assim, o Douglas não tá brincando. A gente chamou pelo menos 5 pessoas, e variava entre férias e não posso, e eu finquei muito a posição de que a gente tinha que trazer essa fala também, porque ela tá tendo um impacto, que é um impacto que transborda o curso de especialização. Porque isso, né, que também o Douglas tocou, o conteúdo do que está ali também já está sendo aproveitado pelos programas de residência. Então, eu acho que a gente não podia deixar de trazer essa reflexão aqui para essa mesa, para a gente não fazer só as coisas a reboque, né? Porque é isso, a política pública está sendo pensada e aproveita o conteúdo do Médicos pelo Brasil, que recebeu uma série de censuras, porque o conteúdo não podia falar de gênero, porque o conteúdo não podia... E aí você aproveita e corre e você não preparou os tutores, e os tutores aprendem o que vão falar na semana em que o conteúdo aparece. Então, assim, tem várias questões aí que vão impactar na residência que eu acho que a gente tinha que costurar. Então, eu queria só falar um pouco desse panorama, que é panorama, assim, que lança pergunta, que não está respondendo, mas que é muito importante a gente se apropriar desse contexto para a gente poder trabalhar dentro dele, né? Essa é a questão. Não fiz pergunta, olha que bacana. Só falei. Você vai ganhar um microfone. Pelo jeito. É porque a gente está gravando para o mundo ficar mais perto. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Alana, eu sou residente de Administração e Saúde, né, o famoso Preceptoria e Gestão aqui da cidade do Rio de Janeiro. E esse é um tema que me desperta muito interesse. A Dani falou sobre como que o MFC ele se caracteriza de acordo com a comunidade que ele está, né? E aí eu fiquei pensando qual que é o desafio de você ter um tutor que está desterritorializado, né, usando a palavra,
garantir que aquela pessoa que está se formando adquira as características que aquela comunidade necessita, né? Que grande desafio, como enfrentar isso de alguma forma? Como que o online consegue superar isso? E um outro comentário que eu fiquei pensando também, se não pode ser uma possibilidade, é no desenho das EPAs, né? Se não teria como casar o R3 que está em formação com uma parte de preceptoria vinculada aos programas de provimento, por exemplo, né? Já que o R3 ele também está desenvolvendo habilidades aí de ensino, né? E, enfim, só para gerar uma discussão, se alguém tem alguma coisa a falar sobre isso. Pode ver, tem mais alguém? Das EPAs da preceptoria já está sendo pensada, né? Porque, na verdade, essas 3 áreas foram que o Ministério provocou. Mas ainda tem 2 que foram provocadas, 2 não, 3 que foram provocadas por outros atores. A saúde planetária, a questão da assistência domiciliar e justamente porque já existem R3, né, de gestão e de preceptoria. Então, a gente faz para os outros e esquece os que já estão aí há tanto tempo, né, construindo. Então, essas áreas também já estão no radar agora. É porque aquela ali foi de supetão, ela brotou na hora e a gente teve que dar de conta. Mas a ideia é essa mesmo, né? Agora, como casar, eu acho que o Douglas vai responder melhor, mas essas provocações que ele fez são as provocações que estão postas mesmo na mesa de como é que a gente junta isso, porque financiar tanto isso e não articular. Ninguém está pedindo para não fazer, a gente está pensando em como colaborar para potencializar uma coisa que é tão importante também como a residência, né? E aí a Júlia brincou aqui para dar notícia, assim, acabei de ouvir na mesa anterior, né, que vai voltar uma iniciativa que já existiu antes, que é o curso de especialização em preceptoria para os residentes. Estou super triste porque na minha vez não teve. Mas, porque tem uma bolsa, né, e aí vai ter uma bolsa de R$4.000. Então não sou eu que estou falando, tá? Estou só citando o que acabou de ser dito na mesa anterior. Mas acho que vai mesmo, já vi, né, já saiu edital para seleção de tutores para esse curso também, então acho que a coisa está acontecendo. Então existe, né, não estou aqui querendo dizer que não existe nenhum olhar para a residência, existe, né, mas de fato, na minha opinião, ele está muito desigual ainda, né, assim, quando a gente compara com o que existe com o provimento. Agora, o que eu posso trazer para vocês, assim, de fato não tem né, na relação com o profissional não tem território, porque não necessariamente nem aquele tutor conhece aquele território que aquele médico tá atuando, né? Diferente do preceptor ombro a ombro quando você está na unidade. Mas assim, são 4 horas de encontro síncrono semanal. Isso é muito, assim, isso é muito, sabe? Isso é, por exemplo, um turno que eu tenho de aula com uma das minhas turmas, né, da graduação. Só que num grupo pequeno, num grupo de no máximo 12 participantes, assim. Então isso permite também conhecer o profissional, sabe, assim. O curso ele vem, né, com os modelos e tal, então tem ali a atividade da semana, e o tutor tem que ler quase que na semana antes para ver o da semana seguinte. Mas sobra um tempo, né, e depende também muito da dinâmica de cada tutor para ouvir, né. Então, de alguns eu já sei direitinho, né, onde que tá, como é que é, quais são os principais desafios, como é que é, né, como é que está naquela realidade, enfim, quais são as cidades que, inclusive, têm mais problemas, quais têm menos problemas. Então, a gente consegue construir algumas percepções, mas eu acho que, de fato, lógica de território, né, do tutor conhecer o território, pode ser porque, geralmente, as pessoas selecionaram, né, perto onde elas já estão. Então, né, os que estão aqui do Rio, todo mundo está na Unifesp, né? Mas, por exemplo, BH, a UFMG é quem está dando o curso. Então, né? E aí os médicos estão ali na, né, Contagem, BH, né, região metropolitana de BH e interior. Mas, assim, talvez aquele médico conheça aquela rede por já ter atuado antes, né? Enfim, mas só nesse sentido. Agora, de conhecer, de fato, o território não tem essa relação necessariamente, né? Vai ter dependendo do encontro que acontecer. Até às 18 horas e acabou, assim, a gente se organizou para isso, não que a gente não brigue com a gestão, pelo menos uma vez por mês, por conta, né, dessa ausência dos profissionais e de uma maneira que a preceptoria realmente ficou ombro a ombro, né,
A ideia é os preceptores não terem agenda, então a gente não divide agenda com o residente, então fica para a discussão dos casos, para a ajuda realmente desses residentes. Não é um trabalho fácil, assim, né? E então a gente tem esses... Quando você traz as problematizações, eu fiquei pensando muito nisso, assim, o quanto que não é muita luta, muita paciência e muita cara tapa também, né? Porque a gente apanha como supervisão, né, do programa em questão disso o tempo todo. E quanto que também, ao mesmo tempo, o próprio município não está valorizando tanto. A gente não valoriza o médico de família porque a gente vê a quantidade de médicos de família na nossa rede, fora da residência, assim, que é agora acho que 1 ou 2, assim, tipo, na rede toda, sendo que eles demitiram para ter a contratação dos mais médicos. Então, assim, né, o que a gente fala, né, o que a gente faz em questão disso. Então, assim, é isso, tá? A gente está tentando, ao mesmo tempo, eu também não tenho nenhuma resposta, sabe? Fico pensando bastante sobre isso, assim. E, ao mesmo tempo, a tutoria, eu tenho muitas críticas, na verdade, né? Que a gente gosta de reclamar um pouquinho. Mas, assim, o que me incomoda é a questão da minha parte do curso, mesmo de especialização, a gente não ter nenhuma questão assim deles fazerem as tarefas, né, os desafios avaliativos. Às vezes, assim, desculpa a palavra, mas de maneira muito porca, a gente dá uma nota muito baixa e continuar, sabe? Assim, não ter nada, não ter problema para esses mais médicos que tá, sabe? Assim, né? Acho que tem um aluno que eu estou dando nota 2 desde o começo e ele tá tranquilão e não responde, não abre a câmera e fica nisso, sabe? Então, acho que era mais isso que eu queria comentar. Foi uma frustração, né, gente? Desculpa. Mas... Tudo bem? Eu sou Larissa. Eu sou coordenadora de atividades síncronas, lá da UFMA. E... eu sou egressa da residência aqui do município, né, do Rio de Janeiro. Atuei lá na Rocinha, então tive, assim, de fato, ao pé da letra, esse conceito de que residência médica é padrão ouro mesmo. E seria, assim, meu sonho de consumo ter uma residência médica no Maranhão, assim. Infelizmente, a gente não está nem perto disso. E, então, eu acho que o programa de provimento, ele está abrindo horizontes para médicos que poderiam um dia seguir para essa carreira, sabe? Então, assim, eu tô até emocionada porque é muito meu lugar de fala, assim. Então, é um calcanhar de Aquiles no futuro, porque um dia a gente vai ter uma residência lá. O Maranhão não tem residência? Tem, mas não tá atuando, assim, não tem a residência atual, não tem procura. Foi realocada para outras subespecialidades atualmente. Basicamente é isso. Tá. Então, o que a gente tem de conceitos passados ao médico que atua na atenção primária de comunicação clínica é o programa de provimento. Então, eu super entendo a galera que está aqui no Sudeste, incomodado com a concorrência com a residência. Isso, de fato, para mim, enquanto MFC, que atuei 55 horas aqui, né, numa comunidade de alta vulnerabilidade, é inconcebível. Mas é o que tem para hoje lá. Então, eu acho que... eu só queria trazer essa perturbação aqui para todo mundo, né? Em relação à carga horária, de fato, é enorme. Eu entendo que seja muito trabalhoso. Meus tutores me perturbam, assim, 24 horas. Tá muito difícil e tal, me dá uma orientação e tal. E eu sempre tento ajudar no que eu posso, assim, porque, de fato, tem muita coisa para melhorar o curso. Mas é o que ela falou, assim... apesar de 4 horas síncronas, nada se compara com a carga horária de uma residência médica. Então, se a gente pensa em diminuir a carga horária síncrona, a gente facilita muito, porque não é um curso somativo, é um curso formativo, onde ele pode desligar a câmera e nem estar presente nas 4 horas síncronas. De fato, o tutor está lá, ó, né? Mas o aluno não necessariamente está. Então, eu acho que mexer hoje nesse molde de carga horária talvez não seja o ideal. Pelo menos lá do meu ponto de vista, lá do Nordeste, assim. Enfim, é isso que eu queria provocar aqui, esse outro olhar, porque às vezes a gente fica muito no nosso ângulo de
né, de olhar específico de uma região, mas o Brasil é extremamente heterogêneo. Gente, você não tem noção, assim, eu não tenho CAPS na referência das minhas equipes de saúde. Eu tenho uma unidade hospitalar de psiquiatria, referência para o estado inteiro, onde a gente conta com... arruma uma vaga, pelo amor de Deus. Não tem regulação, não tem dispositivo... Claro que em todo o Brasil tem isso, mas lá a perturbação é muito maior. Assim. Então, eu acho que o programa de provimento é o que a gente tem para hoje. Não quero que seja para sempre, mas é uma das coisas que a gente precisa ainda ter. E talvez que a gente possa combinar aqui é de advogar por uma situação de heterogeneidade do programa de provimento, dando ênfase nas áreas mais assim, necessitadas, né? Enfim, é isso. Desculpa a voz tremida. Tem que começar a Larissa Prado, eu também estou no interior do Nordeste. E aí, essa questão que ela traz é muito importante para a gente, a chegada do provimento. Foi muito melhor para a preceptoria da residência, porque eu tenho residência há mais de 10 anos e eu não estava conseguindo colocar meus residentes na rede porque não tem concurso público. Os municípios do interior, eles não conseguem mais fazer concurso público pela questão até da lei de responsabilidade fiscal. E aí, o que estava acontecendo? Pejotização, que era super precário, principalmente para as residentes mulheres. Cada vez que engravidava, perdia o lugar na cooperativa e ficava sem ganhar nada. Então, quando chegam mais médicos, e abre a possibilidade dos médicos já MFC serem, inclusive, preceptores, isso para mim foi a forma, já que eu não tenho remuneração do preceptor, já que eles podem entrar com mais médicos e a bolsa é ruim, mas é menos precário que o PJ, então eles têm a bolsa, têm licença maternidade, tem curso de formação, tem vaga em mestrado agora, porque tem vagas obrigatórias de mestrado para eles. É uma solução paliativa, não é a solução que a gente quer a longo prazo, mas para a gente foi importantíssimo, inclusive na qualificação da preceptoria do programa. Então, às vezes, essas dificuldades num país muito grande, é isso que a gente tem que pensar como lidar. É o que a Dani falou, né? O médico de família é especialista naquilo, então acaba que as especializações, isso vai refletir até na questão do mais médicos, né? Uma coisa que eu fiquei refletindo, assim, desculpa falar, porque fiquei motivada também de reflexões que até da outra mesa anterior e de uma amiga também que é médica de família, entrou para os mais médicos porque ela queria voltar para perto da casa dela, que era no Pará. E, assim, das questões políticas, né? De como nessas cidades, às vezes, mais interioranas, nesses municípios mais interioranos, tem muita influência política em cima dos médicos, né? Tipo, político, vereador, interferindo na agenda dos médicos, interferindo nas ações locais dos médicos. E essa preceptoria à distância, isso já é difícil quando a gente está ombro a ombro, quando a gente está ali, né? Isso, na supervisão à distância, deve ser ainda muito mais desafiador, né? Isso, acho que é uma maneira de a gente sensibilizar. A gente só sai mais desafiado a pensar em melhorar, né? Tanto essas possibilidades de criação de mais médicos. Eu acho que quando a Larissa traz, muito obrigada. Eu precisava saber disso. De verdade. E eu acho que quando a Larissa traz, né? Eu fiquei pensando também na tarefa desse congresso, né? Que é um congresso estadual. E aí tentar também fazer... te dizer também daqui, né? Qual é a do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é esse lugar, né? Onde a gente tem os maiores programas de residência do país, né? É o ERJ e a Secretaria do Rio de Janeiro, então tá lá na lista, né? Mas a gente não tem no interior. O interior tem programas mirrados, assim, né? Aqui tem 3 residentes. Tem a interiorização da UERJ, que tem 1 residente, 2 residentes nas cidades do interior. Então, é isso. Na capital, o Mais Médico chegou e tirou o emprego do residente que estava se formando, viu, Andréia? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o residente se forma, agora ele não vai ter mais emprego na rede, porque o Mais Médicos entrou ali e o Daniel chorou a pitanga de que é porque ele tinha que economizar dinheiro, né? E no interior... ele chegou e eu acho que não ocupou o lugar da residência, porque a residência já era muito pequena, né? Já era miúda, e, inclusive, pode ser um fator de estruturar mesmo, porque a rede está ganhando corpo, né? A cidade agora
tem médicos na PS e não naqueles vínculos tão precários como a Andréa estava dizendo do interior do Rio Grande do Norte também, né? Então, eu acho que no Rio de Janeiro, esse contraste entre capital e interior também traz um pouco essa reflexão que você traz mesmo, né? Por isso que eu achava que era isso. A gente tinha que conversar muito sobre o que a especialização está fazendo, né? Porque isso vai refletir demais no nosso estado também. E só comentar também, assim, que, né, a minha realidade é a realidade da região metropolitana de Belo Horizonte, assim. Mas é para olhar também a política, sabe? Que aí eu acho que essa é a reflexão, com isso que a André e a Júlia também complementam. No momento que você estrutura a política, assim, né? Quem sou eu para decidir alguma coisa? Mas acho que tinha que ter direcionado do Ministério, que as capitais não vão entrar, sabe? Ou então fazer uma outra reflexão sobre as capitais. Será, né? Rio de Janeiro certamente tem diferenças extremas entre a zona mais rica da cidade e a zona mais precária, né? mais vulnerável da cidade. Então, né, de fato, mesmo dentro das capitais, não é a mesma realidade. Mas são outras realidades do que se a gente comparar, né, com o interior do país. É isso, assim, para mim ficou muito marcado o gráfico de calor, assim, de onde chega a residência e onde chega o provimento. Mas só para a gente, né, porque senão é isso, né, enquanto os formuladores da política pública, a gente diz que a residência é o padrão ouro, mas a gente não pensa, né, nas diferentes amarras que precisam ser construídas para não desfazer onde já conseguiu avançar, porque fazer a residência avançar é também sempre um desafio. Então era só nesse sentido, né? Mas de maneira alguma de dizer que não é importante. Não, mas que talvez ajudasse a fazer isso, porque as capitais é difícil também. Porque, por exemplo, Natal tem menos médicos de família que no interior do estado. Mas uma coisa que talvez ajudasse foi aquela ideia que existiu na época do ministro Arthur Quioro, que poderia ser repensada, de um cadastro de especialistas para a gente saber onde estão os médicos de família. E nas áreas onde tivesse médicos de família acima de X%, essas áreas obrigatoriamente deveriam ir fazer um panorama. Aqui dá cabe residência, porque assim, tem médico de família, pode ter preceptoria, tem mais de X. Criar critérios e parâmetros mesmo. Mas a gente nem sabe onde os nossos médicos de família estão, de verdade. Né? Em que setor, se eles estão no público, se estão no suplementar. Por exemplo, uma justificativa do Ministério foi: não temos médicos na rede de detenção psicossocial, nos CAPs. E nós temos psiquiatras no país. Estão todos fora da rede de atenção psicossocial. Tem 1% só de psiquiatras ainda. Então, quer dizer, é isso. A gente tem que saber onde estão essas pessoas, em que setor, o que elas estão, em qual município. Talvez fosse uma forma. Claro que é difícil ter esses dados fidedignos, mas poderia ajudar. E aí, assim, só para complementar, eu estou muito pensativa, assim, foram muitas informações. Mas da mesma forma que houve o processo de interiorização das faculdades também, esse processo de interiorização das residências também consegue levar, né, esse padrão ouro de especialização para os locais onde a gente não está conseguindo chegar. E, né, claro, o programa de residência não é de fato um programa que vai garantir a fixação, mas obviamente aumenta, né? A gente vai fazendo contatos e vai conhecendo o território, vai ficando mais difícil querer largar daquele território, a gente vai ficando. Então, é um caminho muito possível, assim, que a gente precisa tentar começar a lutar um pouquinho por ele também, né? A gente que está finalizando agora, tentar buscar essas ideias. Muita gente veio de outros lugares também, do Rio, né? Não sei se vamos voltar ou não, o Rio tem, apesar dos lados ruins, tem uma parte chamativa também. Mas pensar no futuro aí da MFC que a gente quer e onde que a gente quer que ela chegue também. Eu penso muito no plano de carreira para a gente enquanto MFC, né? Porque a gente fica, por exemplo, aqui no Rio submetido às OS. Vai mudar a gestão, a gente fica. Será que a gente fica torcendo para um político ruim ganhar para a gente poder ter uma mínima estabilidade de processo de trabalho, né? Quando a gente teve aquele governo do Crivella, a gente, assim, ficou no meio da pandemia sem receber salário, totalmente desestruturado. Se a gente tivesse também associado à interiorização, que garante toda essa fixação, essa estruturação da rede no município, no interior, se a gente tivesse um plano de carreira para o médico, a gente não precisaria estar se inscrevendo num programa de provimento para poder ganhar mais, né? Para poder garantir estabilidade financeira, né? Então, assim, são muitas camadas, assim, é muito mais desafiador, né? A gente vai somando os desafios. E que bom que vocês, residentes, estão aqui, porque não é uma tarefa nada fácil ser médico de família, mas é extremamente desafiador e potente esse lugar de discussão, né? Que a gente está aqui pensando, disposto a pensar,
a produzir, né, ação em relação a isso, acho que a gente vai conseguir ter um bom futuro para a nossa especialidade, né? Gente, acho que já são 6h08. Acho que a gente pode ir encerrando, ou alguma outra fala final para a gente poder finalizar. Um último comentário. Acho que é isso, né? Foi. Então vamos.